Exercício 6.27. A viga tem as dimensões mostradas na figura. Se ela for feita de um material elástico perfeitamente plástico, com tensão de escoamento por tração e por compressão igual a 250 MPa, determine o fator de forma para a viga. A figura ilustra a seção com suas dimensões. O fator de forma é a relação entre o momento elástico máximo e o momento plástico. K minúsculo é igual a MP sobre ME. Momento plástico sobre momento elástico. Temos que a tensão máxima é igual a MC sobre I, onde seu valor é de 250 Newton por milímetros quadrados. Isso se dá em C igual a 125 milímetros, ponto mais distante do centroide, eixo neutro da figura. Então, para a figura abaixo, que pode ser entendida pela figura do enunciado, podemos calcular o momento de inércia ao redor do eixo neutro, fazendo a divisão da seção em 3 partes, onde 2 são iguais e às quais se aplica o teorema dos eixos paralelos, e uma, a vertical, cujo eixo coincide com o eixo da figura original. Então, para a figura vertical, que é um retângulo, sua contribuição é 1 sobre 12 vezes B, que é igual a 12,5 milímetros, vezes H, que é igual a 225 milímetros, ao cubo. Para as outras duas, temos 1 sobre 12 vezes B, que é igual a 200 milímetros, vezes H, que é igual a 12,5 milímetros ao cubo, mais o termo referente ao teorema dos eixos paralelos, ou seja, a área, que é igual a 200 milímetros vezes 12,5 milímetros, mais a distância entre o eixo central das figuras e o eixo neutro da figura geral, 118,75 milímetros, elevado ao quadrado. Fazendo o cálculo, encontramos o valor de 82,42 vezes 10 elevado a 6 milímetros à quarta. Logo, o momento elástico será: da equação da tensão já conhecida, faremos para o momento. Então, ao substituirmos os valores, temos que o momento elástico é 164,84 vezes 10 elevado a 6 Newton vezes milímetros, ou 164,84 kN vezes metro. Temos na figura a distribuição de tensão normal para o momento elástico máximo. O comportamento perfeitamente plástico supõe que a distribuição de tensão normal é constante na seção transversal e que a flexão na viga continuará sem que haja nenhum aumento no momento plástico. A figura ilustra o que foi dito. O momento plástico provoca o escoamento do aço em toda a seção transversal da viga. A distribuição de tensão é dividida em 4 blocos retangulares compostos, e a força produzida por cada bloco é equivalente ao volume do bloco. A figura ilustra a distribuição de tensão no comportamento plástico e as regiões onde ocorrem as trações e compressões. Com a vista da seção, ressaltamos que a força de compressão 1 é igual à força de tração 1 e que a força de compressão 2 é igual à força de tração 2. Na terceira figura, temos os blocos com seus respectivos volumes, sendo este o primeiro, este o segundo, este o terceiro e este o quarto. As áreas das vistas conhecemos da geometria da seção e,
a profundidade é a tensão de 250 MPa. Logo, área da base vezes altura, ou profundidade, configura o volume. Observação. Tensão é força sobre área. Logo, força é igual a tensão vezes a área. Assim, força de compressão 1, que é igual a força de tração 1, é igual a 250 Newton por milímetros quadrados, vezes a área da seção, conforme podemos verificar na figura, 12,5 milímetros vezes 112,5 milímetros. Resolvendo, encontramos a força de 351,56 kN. E força de compressão 2 é igual a força de tração 2, que é igual a 250 Newton por milímetros quadrados, vezes a área da seção, conforme podemos verificar na figura, 12,5 milímetros vezes 200 milímetros. Resolvendo, encontramos a força de 625 kN. O momento plástico. A figura ilustra os sentidos de ação das forças, onde, no X, a força entra na tela e no círculo a força sai da tela. E as posições de ação em relação ao eixo neutro, ou seja, distância dos centroides das figuras até o eixo neutro. A figura de cima, seu centroide dista 118,75 mm do eixo neutro. E na figura de baixo, seu centroide dista 56,25 mm do eixo neutro. Para as duas figuras de baixo, é a mesma coisa, devido à simetria da seção. Assim, como o momento é força vezes a distância, temos força 351,56 kN vezes a distância 0,05625 metros para C1 e T1. Por isso, multiplicamos por 2. E força 625 kN vezes a distância 0,11875 metros para C2 e T2. Por isso, multiplicamos por 2. Resolvendo os produtos e as somas, temos o momento plástico, igual a 187,98 kN vezes metro. O fator de forma é a razão entre os dois momentos calculados, plástico e elástico, ou seja, 1,14. A força nas flanges, segmentos superior e inferior, é maior, resultando em um momento maior do que nas abas, segmentos verticais. Somente 14% do momento adicional pode ser suportado pela viga, além do que ela pode suportar elasticamente,